É porque é a mesma geração, era o Neymar e o Coutinho, né? Grande jogador dessa geração. Acho que o Coutinho poderia ter ido mais longe. O período nele no Liverpool ali, eu acho que foi onde ele atingiu. O Coutinho tomou uma decisão errada de ir pro Barcelona. Também achei. Tava voando no Liverpool, né? Porque as pessoas não sabem o que o Felipe passou no Barça. E individualmente e como pessoa, o Felipe pensou até que ele tinha esquecido de jogar futebol, sabe? Imagina só, depois de muito esforço, você se torna um dos melhores jogadores da sua geração. Consegue ser convocado para sua seleção e realiza o sonho de jogar em um dos melhores times do mundo. Só que do nada, tudo desmorona e você acaba se tornando esquecido no mundo do futebol. O que aconteceu com o Felipe Coutinho? Calma, que é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Desde seu período de base no Vasco da Gama, Coutinho já chamava a atenção da mídia e já era chamado por muitos, ao lado de Neymar e Lucas Moura, como uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Não demorando muito para já conseguir um espacinho no profissional do Vasco. E lá, em 27 jogos, Coutinho marcou 4 gols. Números até que razoáveis para um jovem que tinha acabado de sair da base. E como de costume, um time europeu não pode ver uma jovem promessa do futebol brasileiro que já quer contratar. E nesse caso foi a Inter de Milão, que pagou 3,8 milhões de euros para conseguir o passe do jogador. Com dificuldade de adaptação em um país totalmente diferente, culturas e costumes totalmente diferentes, Coutinho teve uma passagem meio apagada pelo time de Milão, marcando só 5 gols, 4 assistências em 47 jogos. E a maioria desses jogos ele entrou ali na parte do segundo tempo, mas mesmo assim, números decepcionantes. Com tentativa de recuperar o seu bom futebol, ele foi emprestado para o Espanhol, que é na Espanha, né? Durante o ano de 2012. E na Espanha, o Little Couto jogou demais. Foi destaque, marcando gols, dando assistências e se inscrevendo e deixando o like aqui no canal. Como eu falo em todos os vídeos, estamos só no começo desse meu sonho de ver futebol. Então, desde já, muito obrigado, my consagrated. Apesar de jogar muito bem no Espanhol, não foi o necessário para salvar o time do rebaixamento, que não deu outra. Foi de Santos, foi de Série B. Mas assim, a aparição dele no time espanhol foi tão bom que chamou a atenção de nada mais, nada menos do que o Liverpool, que de cara já pagou incríveis 14 milhões de euros para a Inter de Milão, que era quem, né, era a dona do jogador. E na época isso foi visto como um total absurdo, porque o Liverpool pagou muito caro e já deu de cara a camisa 10 do Coutinho, mano. Então a mídia foi contra, alguns torcedores foram contra, mas mal sabiam eles do que estava por vir. E também é bom pra chuchu, Coutinho é craque, rapaz. Não demorou muito pro pequeno mágico já começar a encantar o mundo. Sua classe dentro de campo, seus dribles curtos e aquele famoso chute de longe, a chapadinha do Little Couto. Nossa, era a sensação, mano. Coutinho se tornou um ídolo para a torcida, sendo aplaudido em praticamente todos os jogos e até ganhando uma música feita pela própria torcida, sendo peça fundamental no começo ali para fazer uma dupla com Suárez e depois para fazer um incrível trio com Salah, Mané e ele, Little Couto. E ao mesmo tempo, já na seleção brasileira, ele vinha assim como se fosse uma dupla pro Neymar, conseguindo até que dividir um pouco do protagonismo que o craque brasileiro tem na seleção, até que infelizmente tudo veio abaixo. Falando no Neymar, o Neymar foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros, deixando uma vaga vazia lá no ataque do Barcelona. E aquilo, o Barcelona de olho, e atrás de um atacante brasileiro, um atacante ali que possa jogar na esquerda, mas também possa ajudar no meio campo, não teve como escolher outro, sem ser Felipe Coutinho, que por acaso também já tinha um sonho de jogar no time catalão. E nessa remessa, junto com o Coutinho, foi Dembélé e posteriormente o Griezmann. E como eu falei, no caso do Coutinho, era um sonho dele jogar no Barça, deixando tudo para trás. Toda a idolatria que ele tinha no Liverpool, todas as conquistas, os gols, tudo ele deixou para trás para poder seguir seu sonho de jogar no Barcelona. Jornalistas ingleses dizem que ele literalmente brigou para conseguir sair do Liverpool. E tentando fazer o Coutinho ficar no Liverpool, o técnico Klopp falou o seguinte: Coutinho, se você for para o Barça Real, o Bayern, será somente mais um jogador.
fique aqui conosco no livro. Em poucos anos farão uma estátua em sua homenagem. Mas nem essa fala bem dura que pareceu como se fosse uma profecia foi capaz de parar Felipe Coutinho no Liverpool. Então assim, em 2018, com 54 gols, 45 assistências e 201 jogos pela camisa do Liverpool, além de ter se tornado o brasileiro com mais gols na história da Premier League e eleito o melhor jogador do Liverpool na temporada durante 3 anos consecutivos, Coutinho foi para o Barcelona. E mal sabia ele que essa foi a pior decisão de sua carreira. Chegando no Barça por mais de 160 milhões de euros, Coutinho se tornou a segunda contratação mais cara da história, só ficando atrás, óbvio, do Neymar. Então você já imagina a pressão em cima do cara. Um brasileiro que vai substituir o Neymar, que é ídolo do clube, sendo a segunda maior contratação da história do esporte. E não deu outra, com dificuldade de se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona, que é um estilo de jogo totalmente diferente. Não demorou muito para o Coutinho começar a ser vaiado pela torcida, ser literalmente massacrado pela mídia espanhola, que falavam que ele era o pior negócio, a maior fraude do futebol. Também na época o Barcelona não estava jogando nada bem, sendo eliminado para o próprio Liverpool na Champions League. Era uma crise totalmente generalizada no elenco do Barça. E além disso, o Coutinho ainda se machucou e ficou fora durante alguns meses, não participando de partidas decisivas para o Barcelona. Sem clima no Barça, o Couto foi emprestado para o Bayern de Munique, herdando a camisa 10 do lendário Robben. Na Alemanha, ele até que jogou bem, tá? Tendo lampejos daquele antigo Coutinho do Liverpool, dando gols importantes, fazendo hat-trick e também marcando 2 gols naquela partida histórica contra o Barcelona na Champions League, o famoso 8-2. Isso mostrou que o problema do Barça não era o Coutinho. O cara que estava sendo massacrado pela torcida marcou 2 gols no próprio Barça. No Bayern, apesar de 14 participações em gols em 23 jogos, por ter um valor muito elevado na época ainda, o Bayern não teve interesse em manter o jogador. Então, no ano seguinte, ele voltou para o Barcelona. E na Espanha, o inferno voltou a acontecer. Lesão atrás de lesão, Barça numa crise enorme. Então, para ele tentar recuperar o bom futebol e também para aliviar a folha salarial do clube, ele foi emprestado para o incrível Aston Villa da Inglaterra. E rapaz, vou te falar, nessa primeira temporada dele na Premier League, ele jogou demais, sendo até convocado para alguns jogos da seleção brasileira. E vou te falar, se não fosse as lesões, Felipe Coutinho estaria no plantel de 2022. E a primeira temporada dele foi tão boa que ele foi contratado definitivo. Ele foi emprestado para o Aston Villa e o Aston Villa gostou tanto que comprou ele do Barcelona. Já na sua segunda temporada ele não jogou tão bem, ficando muitos jogos na reserva e mais uma vez sendo assombrado daquelas lesões que eu tinha falado antes. Então, totalmente desiludido com o futebol, Coutinho foi jogar no Qatar para ganhar um dinheiro infinito. Eu não vou nem ousar tentar falar o nome dessa espelunca que ele tá jogando lá. Por ser uma liga muito fraca, o Coutinho tem bons números e é o camisa 9 lá do time. E a realidade é que ele já sonha com a sua volta pro Brasil. Com 32 anos, já tá praticamente certo como um novo jogador do Vasco da Gama. Meu Deus. O cara foi a segunda maior contratação da história do futebol e em menos de 6 anos vai jogar no Vasco da Gama. Simplesmente Felipe Coutinho. O que você acha desse final de carreira do Felipe Coutinho? Você acha que aqui no futebol brasileiro ele vai conseguir dar a volta por cima? Comente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Eu sou o Vinão Fute, espero que você tenha gostado e fui!